O que significa essa fluência em até 6 meses? Eu vou explicar para você, para que fique bem claro. Fluência é a habilidade que você possui de se comunicar com outro indivíduo naturalmente. Fluentemente, naturalmente. É a habilidade de você conseguir assistir os seus filmes, ouvir as suas músicas e entendê-los sem legenda, no original. É a capacidade que você tem de viajar para outro país e conseguir se comunicar sem a necessidade de tradutor. É a habilidade que você possui de passar numa entrevista de trabalho, por exemplo. Tá? Isso é fluência em inglês. É fluência para mim. E é essa fluência que nós entregamos em até 6 meses na Wave. Tá? Qualquer coisa diferente disso, né? A fluência. Responder how are you? Isso não é fluência. Responder what's your name? Isso não é fluência. Isso está dentro da fluência caso você tenha a habilidade de se comunicar naturalmente sobre qualquer assunto. Tá? Isso é muito importante. Mas por que as escolas, em geral, não podem dar esse tipo de garantia? É simples. Porque, na maioria das vezes, nas escolas, e aí eu não vou mencionar nome para não ser antiético, mas você aí do outro lado, se você já teve essa experiência, você vai saber disso, as escolas, via de regra, tratam você como um número em sala de aula. Não é mesmo? Você senta lá, numa carteira, e você tem que se adequar à metodologia que lhe é proposta. Não é assim? Geralmente é assim. Aí num curso online, no curso online você recebe login e senha. Para mim, pior ainda. Porque quem é que vai aprender a falar inglês com um computador? Gente, você e computador? Como é que você vai saber se você está falando certo? Como é que você vai saber se você está conseguindo se comunicar de verdade, se a pessoa do outro lado está te entendendo de verdade? Não dá para fazer isso. Você e computador, você com aulas gravadas somente, isso não funciona. É importantíssimo que você tenha um apoio de um professor de verdade, que você tenha contato com esse professor para você conversar com ele, que você tenha contato com outras pessoas para você conversar com essas outras pessoas. Tem que haver comunicação. Lembra? Comunicação, igual a Thaís disse, tem que haver. Você quer falar inglês? Tem que falar. Como é que você vai aprender a falar inglês assistindo a aula gravada no computador somente? Isso não vai funcionar. Não vai funcionar. E você, dentro de uma sala de aula, sendo tratado como um número, também não vai funcionar. O que seria, então, o jeito mais prático, mais certo, mais assertivo de você aprender inglês? E por que na Wave nós somos capazes de garantir isso? Simples. Primeiro que nós ensinamos um inglês falado naturalmente. Não é aquele inglês mecanizado. Vou lhe dar um exemplo que eu usei, inclusive, ontem, conversando com alguém. Me perdoe, eu não vou lembrar o nome, tá? Tem mais de 1.000 alunos que eu estou conversando com todos os dias via WhatsApp. Então, me perdoe se eu não lembrar o nome, mas a pessoa aí do outro lado vai lembrar quem é. Estava conversando com a pessoa e disse assim, olha, você não fala, eu vou jogar bola amanhã? Você não fala desse jeito. Como é que a gente fala em português? Eu vou jogar bola amanhã. Eu vou jogar bola amanhã. A gente junta as palavras, a gente come letra, a gente faz essas ligações e tá tudo bem, é o jeito certo de se fazer mesmo. Por quê? Porque é o jeito mais prático. E a gente precisa aprender um inglês realístico. A gente não pode aprender um inglês mecanizado. E esse é o motivo dos alunos não conseguirem assistir um filme e compreender no original sem legenda. É o motivo dos alunos ouvirem música e não conseguir compreender. É o motivo deles viajarem depois de anos estudando inglês e falarem para si mesmo, caraca, estudei 7 anos de inglês e não falo inglês. Você está entendendo? Não dá para aprender inglês mecanizado. Às vezes os professores acham que estão ajudando, mas estão atrapalhando, sabe? Eu vou falar pausadamente, palavra por palavra para você, para te ajudar, eu acabo prejudicando você. Eu não ajudo você a ter fluência. Então, o que eu preciso fazer é ensinar você a falar naturalmente. Você precisa aprender a falar naturalmente. E isso é muito importante. Em seguida, prazer. Lembra que eu disse no início da nossa aula que você vai aprender a falar inglês fluente em até 6 meses falando sobre assuntos do seu interesse? Tem que ter prazer. Tem que ter prazer. Já já eu vou falar sobre isso, sobre como o nosso cérebro funciona, como ele busca prazer, mas quando eu e você falamos de prazer, a gente quer
falar constantemente, a gente não quer parar. Então, se eu trago um assunto específico que seja da sua alçada, que você goste de verdade de falar sobre, e trago ele para você, você não quer parar de falar sobre ele. E aí, adivinha, se você está praticando, você está evoluindo. Aqui entra um pequeno detalhe. A perfeição não vem da prática. Esquece essa ideia de perfeição, porque perfeição não existe para o humano, tá bom? A gente tem que aprender com os erros e tem que abraçar os erros, entendendo que eles são os nossos amigos na busca pelo crescimento. Mas a evolução, ela somente acontece pela prática. Não tem outro caminho, tem que praticar. Você quer praticar falando de um assunto que você gosta ou de um assunto que não tem nada a ver com a sua vida? Faz sentido para você isso? Faz sentido? Falar sobre assuntos que são interessantes para você é crucial. Se você é da área da saúde, da medicina, por exemplo, e eu trago assuntos voltados para a medicina, você quer falar o tempo todo. Se você é mecânico e você gosta dessa área, eu trago assuntos sobre mecânica para discutir contigo, você não vai querer parar mais de falar. Hoje mesmo eu estava realizando uma aula particular com uma aluna, né? E ela é designer de interiores. E a gente falou uma hora inteira só sobre design de interiores. E assim, e ela, poxa, fluindo, desenrolando. Por quê? Porque é um assunto de interesse. Tem que ter prazer envolvido. Mas para isso, tem que ter customização das aulas. E aí que entra o grande segredo Wave. Não dá para fazer as coisas de forma genérica. E é aí que os cursos geralmente erram, porque tratam você como um número. Você é obrigado a se adequar à metodologia e não o contrário. Na verdade, nós é quem somos obrigados a nos adequarmos a você. Porque cada ser humano é único, cada ser humano é singular, cada ser humano é diferente um do outro. E eu não posso tratar você como um número. Eu tenho que tratar você como o ser diferente que você é, com as suas próprias experiências de vida, com as suas próprias crenças, com os seus próprios valores. Eu tenho que levar em conta isso, porque tudo isso faz parte na hora de aprender inglês. E para isso eu tenho que customizar as aulas. Dá mais trabalho? É claro que dá mais trabalho para o professor. Imagina, se eu fosse montar uma aula para uma turma de 10, agora eu tenho que montar 10 aulas diferentes, porque eu tenho que tratar com cada um daqueles alunos ali dentro na sala de aula de forma distinta, porque senão não vai funcionar. Outro ponto-chave, quem está no grupo já me ouviu falando isso, é ambiente seguro. Você, dentro de uma sala de aula, talvez você já tenha vivido essa experiência antes. O professor pergunta para você: ô fulano, você gosta de comer chocolate? Pergunta em inglês, né? E aí você vai formular a sua frase e vai falar. E você comete o seu pequeno erro logo no início da frase. O que o professor faz? Não, 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 não. É assim. Ah, tá. Aí você se corrige, vai dando sequência na frase, você comete outro erro. O que o professor faz? Não, 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 não. É assim. E aí ele vai te corrigindo a cada erro que você faz. Né? Por mais simples que seja o erro, por mais que você esteja conseguindo se comunicar, ele vai te corrigindo. O que isso geralmente acarreta nos alunos? Trauma linguístico. Por quê? Porque, primeiro, você está dentro de uma sala de aula com pessoas que você desconhece. Segundo, que tem um professor te fazendo uma pergunta, você já se sente avaliado pelo professor. Terceiro, que você acredita que está sendo julgado pelos outros participantes da turma. Na segunda oportunidade que o professor perguntar, você vai ficar quieto. Você não vai querer falar. E aí, depois, anos depois, as pessoas estão lá estudando inglês por anos e aí pergunta para ela: pô, você estuda inglês há quanto tempo? Ah, 5 anos. Você fala idioma? Não. Faz sentido? Faz sentido? Você precisa estar dentro de um ambiente seguro. Essa ideia eu trouxe da psicologia. Na psicologia, quando nós estamos fazendo uma terapia em grupo, um dos compromissos que nós assumimos é um ambiente seguro. Você precisa da participação das outras pessoas, você precisa de ter outras pessoas presentes, porque você precisa dialogar com outras pessoas, mas você não pode ser julgado pelas outras pessoas, você não pode ser julgado pelo professor. Você deve ser orientado pelo professor, mas até mesmo o professor está no processo de aprendizagem constante. Então o professor não é o dono da verdade. O professor está caminhando junto com você. Isso é muito, muito importante. Próximo, prática real. Tem que ter prática realística. Tem que levar para o seu mundo e tem que fazer você falar de verdade. Ou seja, tem que ter conversação.
Tem que ter isso. Como é que você vai se matricular num curso que já logo de cara diz para você assim, não tem conversação. No nosso curso não tem conversação. Você vai assistir as suas aulas, você vai aprender X número de vocabulário, e aí um dia você vai falar inglês fluente. Será? Faz sentido isso para você, cara? Eu não, olha, não, honestamente, não faz sentido para mim. Não faz sentido. Se você quer falar inglês, você precisa falar de verdade. Tem que ter prática real, verdadeira, com assuntos inerentes à sua vida. Você precisa se expor, você precisa se expressar, você precisa experimentar o idioma de verdade. Em outras palavras, nós vamos para o último ponto. Você precisa de uma imersão total no idioma. E por imersão total entra aquele segundo ponto lá do iniciozinho da aula. Você não precisa de mais tempo do seu dia para isso. Você só precisa de levar o inglês para o seu mundo. E você não precisa de sair do Brasil para ter imersão total. Você só precisa de levar o idioma para o seu mundo. Os alunos Wave aprendem isso na Wave. Logo, nas primeiras aulas, né, do primeiro mês do nosso curso Wave Online English, uma das primeiras coisas que os alunos aprendem é como imergir no idioma, como estudar inglês tomando banho, como estudar inglês lavando uma louça, como estudar inglês caminhando na rua, como estudar inglês dirigindo o seu carro, como estudar inglês dentro do ônibus, como que você vai levar o inglês para dentro do seu mundo, de verdade, e praticar o idioma, sem precisar ficar na frente de um livro estudando 2 horas. Tem gente que me pergunta o seguinte, Marcelo, para eu falar inglês fluente em até 6 meses, eu preciso de quanto tempo? 1 hora, 2 horas por dia de estudo? E para responder essa pergunta, eu vou tomar uma aguinha. Olha só, para você ficar, ou você obter a fluência no idioma em até 6 meses, você precisa de estudar inglês 24 horas por dia. 24 horas por dia, Marcelo, impossível. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que dormir. Afinal de contas, eu tenho que dormir. Então, olha, lembra que a nossa metodologia está embasada na ciência, certo? É a psicologia dentro do ensino linguístico, correto? Então, eu não tiro isso de trás da orelha, tá? Nem da cartola do mágico, tá bom? Eu tiro isso embasado em estudo científico. E estudos mostram que você pode aprender a aprender qualquer assunto ainda dormindo, enquanto dormindo. Sim, você pode aprender isso. Por quê? Porque se você não sabe, o nosso cérebro, ele possui 4 estágios distintos ao longo da noite. Mas eu gostaria de falar apenas de 2 em especial. O primeiro deles é o estado REM, chamado de Rapid Eye Movement, é uma sigla em inglês, que significa basicamente que os seus olhos ficam movendo rapidamente. É um estado em que as ondas cerebrais estão em completa ativação. E existe um outro estado, que é o estado não REM, ou seja, Not Rapid Eye Movement. É um estado onde as ondas cerebrais estão mais devagar. Estou falando aqui de uma forma bem chula mesmo, mas só para você entender. Enquanto você dorme, enquanto você sonha, você está vivendo isso no seu cérebro. Nos seus sonhos, você está vivendo isso no seu cérebro. E quando você vive no cérebro, você vive no corpo. Já parou para perceber isso? Quando você está dormindo e você tem um sonho que te causa muito pavor, você acorda gritando. Já acordou gritando alguma vez? Ou acorda transpirando, suando demais? Ou acorda com a palpitação além da conta no seu coração, né? Com medo? Ou às vezes você acorda super feliz porque teve aquele sonho maravilhoso. O fato de você pensar faz com que o seu cérebro, o seu corpo haja de acordo com o seu pensamento. Então, se nós entendemos isso, nós sabemos disso, e se isso já é comprovado pela ciência, a gente pode levar o inglês para isso também. Você pode sim dormir escutando o idioma, e isso vai te ajudar de alguma forma. Ah, Marcelo, mas eu não estou consciente naquele momento. Sim, mas quando você estiver consciente que você for pegar para estudar, ou você se deparar com aquela palavra, pode ser até que você fale assim, poxa, eu conheço essa palavra, não sei de onde, mas eu sei o que é. Engraçado como se funciona, mas funciona. Então, você só precisa de levar o inglês para o seu mundo. Você não precisa de mais tempo do seu dia para isso. Isso é uma grande falácia. Dizer para mim que, Marcelo, eu gostaria de estudar inglês, mas eu não tenho mais tempo. Você só precisa aprender como maximizar o seu tempo. Você não precisa de mais tempo para falar o idioma.